Eu erro, o Senhor cuida, como eu cuido do meu, me envergonhando cada vez que ele me vem à lembrança. Que Deus o perdoe, assim como espero que, um dia, perdoe a mim também. O velho Moisés estava estarrecido. Aquilo não podia ter acontecido. Não com um filho seu. Pediu ao pescador que não se deixasse levar pelo ato do filho. Ao que o pescador respondeu, eu também, um dia, pensei que meu pai estava enfeitiçado, e com minha atitude o conduzia à pior das mortes. Acho que agora estou apenas recebendo o que um dia eu fiz inocentemente. Não me ofendo, e não me magoo. Deus sempre nos cobra por nossas ações. Fique calmo, meu amigo, pois nada mudou entre nós. Abrão não falava nada. Estava sentado com o rosto encoberto pelas mãos. De sua casa partira uma tentativa de traição. O senhor Macedo só não foi preso porque se antecipou a seu irmão, sabia disto. Era como se uma voz lhe falasse no seu íntimo. Mais algumas conversas, e tudo ficou em paz. No dia seguinte, o pescador partiu. Assumiria o engenho do senhor Carvalho e tinha pressa em voltar à aldeia. Estava com saudades de Sara e dos filhos. Ao chegar no engenho, falou com Ruth, que deu algumas ordens, e logo começou uma intensa movimentação. A notícia se espalhou rapidamente. O outro engenho agora pertencia ao Cavaleiro da Estrela da Guia. Teriam paz, de agora em diante. Após a partida de Ruth e do pescador com um grupo de negros que ela escolhera, havia um clima de festa no engenho. Quando o pescador chegou, o senhor Carvalho já havia partido. Ficaram poucos feitores brancos. O pescador os chamou e, junto a Ruth, conversou longamente com eles. Quem mandava ali, de agora em diante, era a princesa Ruth, falou o novo patrão. Os feitores ficaram imaginando que, uma negra com uma coroa de brilhantes tão rica, e encarregada de todos os 3 engenhos, só podia ser amante do patrão. Depois de conversar com eles pessoalmente, Ruth acertou com o pescador que ficaria ali por alguns dias mais, até ter o controle sobre tudo. Depois voltaria ao engenho antigo, onde nascera. Os negros que trouxera, ficariam tomando conta de tudo. Assim que chegar ao engenho, eu mando o que está faltando aqui, Ruth. Amanhã terá o que falta. Eu vou fazer tudo como mandou, pescador. Logo os negros daqui vão tocar os seus tambores e pedirão proteção para você, como os outros fazem lá. Assim espero, Ruth, sei que eles vão respeitá-la. Queime os troncos de suplício, como eu fiz no outro engenho, mas somente depois de reunir e falar a todos. Eu vi como fez. Farei do mesmo modo. Aqui também existem velhos como meu pai. Eu os reunirei antes, como você fez. O canto voltará, o tambor tocará, e a paz irá reinar. Os brancos que ficarem, serão amigos. Do contrário, que partam. É assim que se faz, Ruth, e deu-lhe um longo abraço de despedida. Quando chegou ao engenho antigo, começou a dar suas ordens. Logo os bois foram atrelados aos carroções, levariam alimentos, roupas e ferramentas para o engenho novo. Este foi o nome que o pescador lhe deu. Os negros seriam bem tratados lá também. Sol da manhã estava sentado na varanda, observando o movimento. Sim, o pajé branco sempre vencia. Era um grande cacique. O pescador chamou o negro que comandava a guarda dos 2 engenhos. Quero que o senhor mande alguns dos seus homens para o engenho novo e montem guarda lá também. Até Ruth voltar, ninguém entra nesta casa, além do casal que mora aí. Pode deixar, amo, eu cuido de tudo para o senhor. Pode viajar tranquilo, não se preocupe com nada. Depois de todas as providências tomadas, o pescador foi até o casebre do velho Mina para contar-lhe as últimas novidades. Ao chegar, foi recebido com alegria pelo velho João do Mina, que o abraçou como a um filho. Como tem passado, meu amigo? Bem, pescador. Mas deixaste a cobra viva. Ela vai picar-te um dia. Do que o senhor está falando? Do homem que tentou te trair.
Ele é falso e traiçoeiro. Um dia ele vai te prejudicar, e eu não estarei mais aqui para te ajudar. Então, procure o velho Jorge. Ele poderá ajudar nesse tempo. Entendo. Mas eu não podia fazer nada, além de me proteger. Hoje à noite os tambores vão tocar. Gostaria que ficasses, para que visses ao menos uma vez, antes que eu parta. Eu fico. Aonde será? Lá no engenho. Sim. É lá que eu faço os cultos e preparo os filhos de santo. O pescador chamou o sol da manhã e avisou que ficaria mais esta noite. Se quisesse, podia partir para encontrar Lua Branca. Não, pajé branco, eu fico com você. Quero ver como são os pajés negros. Está bem, meu amigo. Acho que é bom aprender isto também. À noite, o que viram os deixou impressionados. Era diferente dos costumes dos índios, as pessoas dançavam diferente. O pescador foi convidado a sentar-se ao lado do velho Mina. Depois de algum tempo, as feições das pessoas se transformavam, assumiam ares sérios, imponentes ou meigos. Dependia da canção que estivesse sendo tocada nos tambores. Todos vinham saudar o velho Mina e, depois, saudavam ao pescador e a sol da manhã. O velho Mina explicou que eram os orixás se manifestando, saudando-o pelo que fizera pelos seus filhos. Era uma forma de agradecer e de dizer que sempre teria sua proteção, por onde passasse. O pescador ouviu todas as explicações com interesse. Estava encantado com a beleza dos rituais. Quando terminou o culto, já era alta madrugada. Então, o pescador falou. Todos estavam em silêncio para ouvi-lo. Era o primeiro amo branco que vi um culto. O meu bom amigo João de Mina me falou que, quando cheguei um dia aqui, fui chamado de Cavaleiro da Estrela da Guia porque vinha para trazer a liberdade aos negros do que clamavam por ela. Não poderia dar-lhes tudo, mas que teriam paz, poderiam constituir família e nunca mais seriam separados, e que, o que fizessem pelo engenho, seria feito por eles mesmos. Já estavam bem, mas ficariam melhores a cada dia. Agradeci aos seus orixás pela proteção que ofereciam. Foi agraciado de uma forma que o comoveu muito. Todos vinham abraçá-lo. Eram rostos sofridos e cansados, mas felizes. Para um ser humano ser feliz não é preciso muito, basta dar a ele o que mais quer, a liberdade de fazer aquilo que gosta. Simples demais para ser compreendido pelo mundo. Quem sabe um dia isto seja possível, com a força de Deus agindo no coração de todos os homens. Estava comovido com a alegria dos negros, mas triste por ter que mantê-los atados aos engenhos. Gostaria de poder dar-lhes algo mais. Foi interrompido em seus pensamentos por uma observação do velho Mina. Fizeste tua parte. Mas, não pode ser feito. Eles sabem disto. Antes não tinham nada, agora têm um pai branco para protegê-los. Isto eles sabem. O Senhor também ouve os pensamentos, não, meu amigo? Sim, eu ouço. Para onde iriam, se fossem mandados embora? Para as florestas, começar tudo de novo? Aqueles que estão lá sofrem mais. Aqui têm alimentos à vontade, roupas para proteger seus corpos, e paz. São simples, pescador, não pedem muito para serem felizes. Nunca os mande embora, proteja-os e Oxalá te protegerá também. Enquanto eu viver, ninguém será molestado nos engenhos que eu possuir. Isto o Senhor sabe também, não? Tu já falas como eu. É sinal de que também pensas como eu. Isto é bom. Educa bem os teus filhos e eles darão continuidade ao teu modo de pensar. Pode não mudar o mundo, mas o torna melhor para se viver. Eu os educarei bem, meu amigo, conte com isto. E ore por mim, para que não venham errar. Agora vamos partir, pois algumas pessoas devem estar com saudades de nós. Mas não descansaste o dia todo, e passaste a noite acordado. Descansa um pouco e depois parte. Eu não estou cansado, e me sinto como se fosse um jovem na sua melhor forma. Até vista, meu amigo. Até vista, cavalheiro.
Que Deus te proteja. Logo o pescador partiu junto com os índios, rumo à aldeia. Iam felizes. Alguém, em algum lugar, os protegia para sempre. À noite, chegaram à aldeia e foram saudados com gritos de boas-vindas. Depois de algum tempo, se recolheram às suas moradas. Tinham muito o que contar, e alguém para ouvi-los. O pescador ficou contente ao ver que estavam bem as crianças e Sara. Como era linda aos seus olhos. Como é bom ter alguém para amar, e ser amado também. Ficou na aldeia por muitos dias. Gostava dali. Era a sua morada natural e, se pudesse, ficaria ali para sempre. Quando viu que as crianças já podiam ser transportadas, começou a preparar a viagem para a capital. Seria demorada, não poderia correr com os cavalos como fazia quando cavalgava sozinho. Mas também, não tinha pressa de voltar. Passaria para ver o padre. Lá, pegaria uma carroça e assim as crianças viajariam protegidas. A despedida foi longa e triste para ele. Eram todos seus amigos. Cacique, não fique triste, eu voltarei logo. Sinto que leve os meninos, Pajé Branco. Traga-os aqui quando crescerem, o espírito de Raios de Lua ficará feliz. Eu os trarei, assim que ficarem fortes o suficiente para poderem suportar a viagem, e os deixarei um pouco com o Senhor. No tempo certo, terá o seu guerreiro cobra coral. Isto eu sinto só de olhar para ele, é um guerreiro nato. Vou esperar isto de você, Pajé Branco. Era o sonho de Raios de Lua, será o meu sonho também. O pescador ficou em silêncio. Raios de Lua. Onde estaria sua querida agora? Sentia saudades dela. Ela era tão alegre. Faltava algo em sua vida, era Raios de Lua. O seu semblante começou a entristecer. Não olhe o passado com tristeza, Pajé Branco, falou o pajé Anguara, que estava ouvindo o pensamento do pescador. O senhor tem razão. Só tenho motivos para me alegrar com o passado. Até a volta, meu amigo. Até a volta, Pajé Branco. Eu sei que você nunca vai se afastar de nós, por isto eu não fico triste. Só sinto saudades suas. Quando se afasta um pouco, eu também sinto falta sua, meu amigo. O pajé foi até Sará para lhe falar. Viu como a terra começa a dar frutos, filha? Por que diz isto, pajé? Porque o primeiro já está germinando. E o senhor sabe isso também? Isto eu também sei. Você pode sofrer um pouco, mas não se preocupe quando tiver que arrancar um fruto. Sempre machuca um pouco a árvore, pois o galho precisa ser partido, mas depois nasce casca no lugar. Depois, a árvore quer dar novo fruto, porque vê que gostaram de seu fruto. Eu vou me lembrar disto também. Eu sei que vai. Vou sempre pedir por você no meu canto a Tupã. Deu um abraço em Sará. Demorou para largá-la, pois sabia que não haveria mais. Isto ele também sabia, mas somente ele sabia. Partiram. Sol da manhã os acompanhou até o arraial do padre. Lá se despediu do pescador. Até sua volta, Pajé Branco. Espero que, quando voltar, eu tenha me tornado um bom pajé. Eu sei que você vai vencer, meu irmão. Vou orar pela sua vitória como pajé. Ali, no cavalo, você tem mais pedras. Use-as, está bem? Obrigado. Quando quiser, vem à minha casa na cidade. Quando o amigo partiu, o pescador ficou por longo tempo a observá-lo. Era a pessoa mais leal que conhecera em toda a sua vida. Sentiria sua falta, estava acostumado com ele ao seu lado, era o irmão inseparável. Nada muda, Simas. Logo o verá novamente, falou Sará tirando da abstração. Sim, eu sei, mas já estava tão acostumado a tê-lo ao meu lado, que sentirei sua falta. Após providenciar um carroção coberto e ajeitar toda a carga, o pescador partiu. Ao chegar no engenho, as crianças estavam doentes, pois a alimentação era ruim. Ao ver o estado das crianças, Ruth chamou duas negras que tinham dado à luz naqueles dias e mandou-as alimentar as crianças no peito.
O pescador foi aconselhado a permanecer ali, até ficarem boas. Neste meio tempo, ele visitou todas as propriedades e providenciou a instalação do curtume. Logo teriam tantas peles, que daria para enviar à Europa grandes cargas. Ali estava uma fonte certa de grandes lucros. Mais tarde, mandaria curtidores especializados para ensinar o ofício aos negros. Ruth estava dirigindo tudo tão bem que o pescador não tinha com o que se preocupar. Transferiram um pouco do pessoal para outro engenho, onde se iniciava uma grande plantação de fumo, talvez a maior de toda a capitania. Você nasceu para isto, Ruth. Este é o seu reino. Aqui você sabe o que fazer. Acho que não terei que vir muito para cá. É melhor, quando precisar de algo, você ir até a capital. Lá eu tenho uma casa enorme, e você fica hospedada conosco. Acho que Sarah vai gostar, não, Sarah? Sim, você é muito mais bonita e inteligente do que ele me falou. Obrigado, ama. Não me chame de ama, não gosto desta palavra. Diga apenas Sarah. Está bem, então, Dona Sarah. Com o pescador, nós temos toda a liberdade, mas a senhora é estranha, e deve ser assim. Você é também muito franca no modo de falar. Eu gosto de você. Acho que vamos ser muito amigas. Depois de uma semana, as crianças estavam saudáveis novamente. O pescador resolveu levar as duas mulheres com seus filhos para a capital. Ficariam lá, até que as crianças não precisassem mais de leite materno. Levou os maridos também, assim não separaria as famílias por causa de seus filhos. Ainda os usaria como empregados na grande casa. A menina Ana, que ele tinha curado da picada de cobra, foi junto. Partiram ao amanhecer, pretendia chegar à noite. Agora que o caminho era o melhor, andaria mais rápido. Ao chegarem à capital, o pescador providenciou acomodação para os empregados com os filhos. O quarto de Sarah com as crianças era muito bonito. Ela ficou impressionada com a beleza e a riqueza da residência. Muito linda é a nossa casa, Simas. Um homem foi à falência por causa dela, falou sorrindo. Quem era o dono? O proprietário do engenho que comprei, o Sr. Carvalho. Você comprou o engenho dele também? Sim. Estou montando um alambique, vou exportar aguardente de cana, e logo estará pronto o curtume. No próximo ano, teremos a maior safra de fumo da capitania. E o que mais você me ocultou? Que você é a esposa do homem mais rico da capitania. Como posso ser chamada de esposa se somos unidos apenas por um ritual indígena? Você não aceitou o ritual? Não acreditou nele? Sim, mas isto, pelas leis, não me dá o direito de ser sua esposa. No máximo, uma concubina, e nada mais. Então, feche os olhos. E, retirando de dentro de uma bolsa os documentos, mandou que abrisse os olhos e visse. Você fez isto? Perguntou Sarah, emocionada. Eu não sabia de nada. Por que não me contou pelo menos isto? Primeiro, queria ver se gostava de sua nova casa. E aqui tem mais um título, leia-o. Após ler o documento, Sarah abraçou. Meus parabéns, conselheiro. Quer dizer então que Sarah, a filha do velho judeu Moisés, é esposa do conselheiro José Macedo, o maior proprietário de terras, e o mais rico, de toda a capitania? Sim, e tem mais. Estes baús estão cheios de ouro, gemas preciosas e moedas portuguesas. Somente isto é que já a torna a mulher mais respeitada desta capitania. Portanto, use o seu direito. No dia seguinte, o pescador levou a esposa até a casa do pai, logo cedo. Ao vê-la, o velho Moisés deu-lhe um abraço carinhoso. Minha filha, sou o pai mais feliz do mundo. E eu sou a filha mais feliz do mundo, papai. Logo serei mãe, a mais feliz do mundo, e quero que o senhor seja o avô mais feliz também. Hoje é um dia que jamais vou esquecer, minha filha. Eu pensei que você fosse chegar pálida, magra e doente, e o que eu vejo? Uma mulher corada pelo sol,
saudável e contente. Minha casa foi abençoada por Deus. Gostaria de dividir minha alegria com sua mãe. Em algum lugar, ela está feliz também. Mas, cadê Abraão? Viajou para a Itália com seu irmão Simão, que se mudou para Gênova na semana passada. Mas por que se mudou? Por que não esperou que eu voltasse? Ele esperou bastante, mas como você não vinha, ele partiu sem se despedir. Depois de muito conversarem, Sara convenceu o pai a ficar em sua casa, não sem protestos. O velho Moisés era o pai mais feliz. Sua filha era agora como uma flor viçosa, e irradiava alegria. Pegou seus pertences pessoais, mais alguns baús com documentos, seus livros guardados com muito cuidado e, naturalmente, as pedras preciosas do Sr. Macedo. Os empregados negros do Sr. Macedo carregaram tudo e o velho Moisés partiu. Ia morar com a filha daquele dia em diante, por insistência do Sr. Macedo. Como poderia contrariar um conselheiro da capitania que, segundo informações que recebera, logo receberia o título de fidalgo? Sim, era um pai feliz. O tempo passou rápido naquela casa. Os negros que vieram com o pescador acabaram ficando ali mesmo. Era uma vida boa, o dinheiro corria sempre para o pescador. Sua fortuna era imensa e seus negócios se expandiam por outras capitanias. A despedida dos pajés, mais magia negra. Até que um dia chegou um negro do engenho antigo, com uma mensagem de Ruth para o pescador. Após ler o que estava escrito, o pescador mal se despediu da esposa e partiu, aflito, para o engenho. O velho Mina estava doente. Sabia que o amigo iria morrer, e isto o deixava mais aflito ainda. Quando chegou ao engenho, foi direto para a casa grande. Ruth não estava ali. Informaram que ela estava no casebre com o pai. Partiu para lá, rápido como um raio. Ao chegar, foi para o lado do amigo que tanto bem fizera na vida. Não sabia o que dizer. O velho, ao vê-lo, pediu a Ruth que saísse, pois queria ficar a sós com o pescador. Ficaram a conversar por algum tempo. Depois, o pescador chamou Ruth que sentou a seu lado. O velho pediu ao criador que aguardasse, e também ao pescador. Então, deu o último suspiro forte e sua cabeça pendeu sobre o peito. Estava morto o tão querido pai João de Mina, dos negros da região. Um grande homem partia, deixando um imenso vazio naquela gente humilde. O pescador disse a Ruth que ele queria ser enterrado ao lado do filho. Assim foi feito. Ruth estava inconsolável. Durante alguns dias, o pescador ficou ali, até que ela ficasse mais conformada. O pescador mandou que buscassem o velho Jorge no arraial. Ele iria tomar o lugar do velho Mina. Era este um de seus desejos. O culto continuaria com o chefe à altura, pois o velho Jorge era um Mina também. Ao ver que Ruth estava mais conformada com a morte do pai, mandou alguém avisar a esposa que demoraria para voltar. Iria até a aldeia dos índios, que ela já conhecia. O pescador levou Ruth na viagem. Queria que ela se distraísse um pouco, o que seria bom para ela. Quando chegou à aldeia, levou outro choque. O velho pajé Anguara estava mal também. Foi uma tristeza após outra. Sol da manhã foi ao encontro do amigo, muito triste. Era quase um pai para ele. Por que nos deixa, pajé velho? Perguntou o pescador. É hora de partir, filho. O pajé negro já foi, e agora eu vou me juntar a ele nos campos eternos. Sol da manhã já é um grande pajé, não precisa mais de mim. Posso partir em paz, que a tribo estará protegida. Tem um pajé índio para cuidar dela, e um pajé branco para guardar suas terras. Eu só estava esperando sua chegada para poder partir. Agora, vou me juntar a raios de lua. Eu a vi em sonho, está muito bonita e feliz. Mandou-lhe um recado, pajé branco. Que recado, meu amigo? Ela disse, eu olho de onde estou. Sou feliz, porque eles Sarás são felizes. Raios de lua, onde estaria ela agora? Quantas saudades sentia dela,
Não pense no passado, filho, olhe para frente. Após dizer isto, deu um forte suspiro, e a cabeça caiu de lado. Tinha acabado de morrer. O pescador ficou na frente do amigo, chorando, até que o sol da manhã veio afastá-lo do corpo, já sem vida. Após as cerimônias fúnebres, o pescador partiu com Ruth. Foram dias amargos, tanto para ela quanto para ele. Passou pelo engenho e deixou Ruth. Sem pressa, partiu para a capital. Morria uma parte dele também. Isto, somente aqueles que são realmente amigos sentem. Logo nasceu o primeiro filho de Sará. Isto serviu para reanimar um pouco o pescador. Os anos foram passando e a vida corria bem na casa. Os filhos de raios de lua já estavam crescidos. Sará dera luz a 4 filhos, as 4 pérolas da segunda sereia, pensou o pescador. Era uma casa muito animada, com tantas crianças a brincar. Foi quando chegou, de volta da Europa, o irmão de Sará, Simão. O destino novamente mudaria para o pescador. Logo começaram a aparecer doenças naquela casa, e a felicidade começou a sumir. Ora ficava um filho doente, ora ficava outro. O pescador já não sabia mais o que fazer para cortar aquela onda de doenças. Notou que sua estrela, que mantinha em seu quarto, estava perdendo seu brilho. Quando Sará sofreu um acidente e ficou paralisada, o pescador lembrou-se das palavras do velho Mina: a cobra ainda vai picar-te. Os filhos doentes, a esposa paralítica. Simão tinha voltado para destruir sua vida. O que era um lar feliz, agora era só tristeza e lágrimas. E o maldito Simão parecia feliz com isto, pois toda vez que via o pescador, este ouvia os seus pensamentos, que eram sempre de ódio. Ouvia as suas maldições. Lembrou-se do velho Jorge e foi falar com ele. Queria saber o que fazer para acabar com tudo aquilo. Após contar tudo o que se passava em sua casa, o velho Jorge falou: é o seu cunhado que fez magia negra contra você. Ele invocou o que há de pior nos infernos para arruinar a sua vida. Você tem que agir rápido. Ele é um instrumento dos demônios, veio para destruí-lo. O ódio que ele sente por você não o deixa ver que vai matar a si próprio. E o que posso fazer, pai Jorge? Você tem a água, o ar e o fogo, precisa da terra para destruir os demônios que ele invocou. Se quiser, eu lhe dou a chave da terra. Então poderá quebrar o feitiço negro desse homem. Você está preparado, pescador? Sim, eu estou preparado. Começo quando o Senhor quiser. Hoje à noite você verá o poder da terra. Se for forte o bastante, a terá como aliada, com todas as suas forças. Foram 7 dias de fortes preparações. Ao fim do 7º dia o pescador passou pela prova final, mergulhou em espírito na terra. O corpo ficou frio como gelo, e a alma sumiu. Por horas, não dava sinal de vida. Por fim, voltou lentamente a si e foi tomando contato, outra vez, com a realidade. Abriu os olhos e olhou para o velho Jorge, que o ajudou a se levantar. Conheci agora todo o mistério da terra. Agora, sente-se aqui, que eu vou ensiná-lo sobre como usar o poder que possui. Mas antes, quero que saiba que seu sogro morreu hoje às 4 horas da tarde, vítima do próprio filho. Você tem que agir agora, que seu inimigo esqueceu por um instante, isto deixa sua guarda aberta. É hora de começar. O pescador invocou os elementos, sentado ao lado do velho Jorge, à sua volta, tudo se movia, o ar se agitava, o fogo se fazia presente, a água se encrespava e da terra saíam forças medonhas e, um a um, o pescador foi subjugando os demônios do mago Simão, o filho do velho Moisés e irmão de sua esposa. Os gritos de pavor que ouvia ao seu redor, eram dos seres infernais que estavam sendo destruídos. Após algum tempo, os elementos foram se acalmando. Tudo havia terminado, já não havia mais magia negra sobre sua casa. Agora, vá até a sua casa e queime as ervas que vou lhe dar. Depois, as doenças se curarão por encanto.
O mago vai sofrer um choque terrível e, na certa, morrerá de forma horrível. A cobra deu sua última picada. Obrigado, amigo Jorge, mas isto não me deixa nem um pouco feliz. Foi ele que invocou os demônios, não? Então que eles o levem da forma que acharem melhor. Não interfira, senão você irá também. O pescador partiu. Quando chegou, fez o que o velho Jorge mandou. Logo não havia mais doença em sua casa, mas não teve coragem de dizer nada a Sará, que vivia triste. A vida perdera o encanto novamente. Restava-lhe apenas passar o resto da vida numa cama. Não podia mais andar, tinha que ser servida na cama. Ela, que gostava tanto de brincar com os filhos, agora vivia presa à cama. Que vida horrível! Alguns dias depois, Simão foi encontrado morto. Ninguém soube explicar sua morte, mas seu corpo havia sido todo rasgado por unhas descomunais. O pescador sabia que deveria ser algum demônio que voltou para se vingar do homem que o invocara. Eles gostam de fazer com que outros sofram, divertem-se com isto, mas, ao serem castigados, voltam-se contra quem os invocou. Foi o que aconteceu com Simão, o mago negro. O ciúme e o ódio o tomaram cego. Esqueceu-se de que Deus a tudo e a todos vigia, e a cada um sentencia, penalizando ou recompensando. O tempo era de tristeza para o pescador. A estrela havia se apagado, não brilhava mais. Não era como das outras vezes que, após a tormenta, ela readquiriu seu brilho. Não, desta vez não brilhou mais. O pescador vivia apenas pelos negócios. Abrão também já não era mais o mesmo. Antes era um homem falante, agora, quando muito, falava algumas palavras. O tempo passou rápido para as crianças. Os filhos da união com raios de lua já estavam com 12 para 13 anos. Um deles, gostava de viver com os índios, o outro ficava o dia todo no colégio que o pai construíra e sustentava com suas contribuições. Frei Mariano incentivava a abraçar a carreira religiosa. O terceiro gostava de viajar como o pai, e lhe fazia companhia em suas viagens de negócios. Seria um bom mercador, tinha inteligência e agilidade nos cálculos dos negócios que o pai fazia. A profecia se confirmava: 3 filhos, 3 caminhos diferentes. Cada um tinha um pouco do pai. Uma comerciante, outro livre como os pássaros, e outro religioso. Estava dividido nos 3 filhos. Não interferia na vida de nenhum, apenas os ensinava como deveria ser a vida de um homem, a sua honra e seu caráter. Quanto aos outros 4 filhos da união com Sará, cresceram mais sob a influência da mãe. Ela os educava como uma forma de compensar a sua vida. Mantinha-os sempre por perto, mas eram queridos da mesma forma pelo pescador, que ajudava cada um deles a entender a vida, sem separá-los da mãe. Não queria magoá-la deixando-a sozinha. Procurava ficar junto a ela o mais que podia, pois via em seu rosto quanto sofria por ter que passar sua vida sobre uma cama. O pescador entendia sua dor, mas não podia fazer mais por ela. Abrão também procurava alegrá-la com suas brincadeiras. Apesar de tudo, ainda era um homem alegre. O trabalho o entretia, e procurava não pensar muito no passado. Tinha o temperamento do pai. Somente o futuro lhe interessava. Foi pensando nisto que, um dia, pediu a Sará que deixasse os 4 filhos mais novos irem com ele em uma viagem por mar até uma capitania do sul. Ia a negócios e voltaria logo. No dia da partida, as crianças estavam eufóricas. Era a primeira vez que viajavam. Conheceriam outros lugares, outras pessoas. Ao vê-las tão felizes, Sará comentou com o pescador: Simas, acho que tenho sido egoísta em mantê-las junto a mim. Vê como estão felizes. Creio que está na hora de soltá-las um pouco, deixar que vivam sem minha presença todo instante, a seu lado. Já estão crescidos o bastante para precisarem de meia mãe a cuidá-los. Não fale assim, Sará. Você não é meia mãe. É uma mãe que vale por 2, não se menospreze.
Se todas as crianças tivessem uma mãe como você, seriam muito felizes. Após a partida das crianças, o pescador perguntou a Sarah se concordava com uma ideia sua. E qual é a ideia, Simas? O Frei Mariano vai até a Espanha para resolver um assunto particular e vai levar Luís e Pedro com ele, se você concordar. Acho que podem ir. Será bom para eles, conhecerão lugares diferentes. Por quanto tempo ficarão? O tempo que Frei Mariano precisar. Creio que uns 3 meses, mais ou menos. Qual o resto de sua ideia? Irmos até a aldeia e ficarmos uns tempos por lá. Creio que será bom revermos nossos amigos. Assim Cobra Coral poderá ficar um pouco com o avô, de quem ele tanto gosta. Vamos, mas não vou lhe dar muito trabalho? Não será trabalho nenhum. Acho que merecemos ficar isolados da cidade, por algum tempo. E quem cuidará dos seus negócios? O Sr. Hermes tem sido muito competente na condução deles. Estou ficando velho e já não tenho a vitalidade de antes. É hora de dividir os encargos. Alguns dias depois partiram. Viajavam sem pressa. Sarah ficava a relembrar cada pedaço do caminho, como uma criança revendo seus brinquedos. Ao chegarem no engenho, foram recebidos com alegria por Ruth. Fazia tempo que o pescador não aparecia por lá. Ficaram uns dias e depois rumaram para a aldeia. Quando estavam se aproximando, Sol da manhã veio ao seu encontro. Estava sorridente, pois fazia tempo que o pajé branco não o visitava. Após o acidente com Sarah, as viagens rarearam. Sol da manhã sentia saudades do amigo, mas não podia abandonar a tribo. Era o pajé e tinha suas obrigações para com seu povo. A chegada do neto foi motivo de alegria para o velho cacique. Seu rosto se alegrou com a chegada do pescador. Era hora de lhe dar o guerreiro. Foram dias muito felizes para todos, na aldeia. O pescador trouxera muitos presentes. O cacique chamou o pescador para conversar. É hora de iniciar seu filho, pajé branco. Como assim, cacique? Olhe para ele. Não vê que ele não é igual aos outros. Ele se sente fora do seu meio, lá na cidade. Isto ele já me contou. O sangue de guerreiro corre em seu corpo. Ele nunca será como os outros dois. Você deve deixá-lo ser o que é, uma cobra coral, aquela que não é vencida pelas outras. Deve libertá-lo. Lá na cidade ele sempre será inferior aos outros. Aqui não, ele vencerá tudo. Você não perderá seu filho, só deixará ele fazer o que tem que ser feito. Como será esta iniciação, cacique? Os guerreiros mais velhos, junto com o pajé, farão isto. Depois, ele adquirirá sua força e seu orgulho, e não vai mais querer voltar com você. Ele vai se conhecer por completo. Não sei se o deixo fazer isto. Pode fracassar, porque não foi criado no meio da tribo e não conhece as selvas. Todas as vezes que ficou aqui foi ensinado a ser um índio. Viveu como tal, e se saiu bem. Você pode criar uma ave presa, que é muito bonita, canta e não precisa procurar alimento nem água, pois tem tudo ali mesmo. Mas, se você soltá-la no seu meio, verá que ela, apesar de ter sido criada presa, vai achar alimento e água da mesma forma, pois nasceu com o instinto da sobrevivência. O seu canto será de alegria pela liberdade, e não o canto do cativeiro. O pescador ficou pensando. O cacique era sábio e convincente, quando queria. Concordou, desde que o filho quisesse isto. Depois de conversar demoradamente com o filho, ficou acertado que ele faria sua iniciação. Sarah ainda tentou argumentar, mas não adiantou. O menino queria isto, e assim seria feito. O segredo do tempo, o filho iniciado. Numa tarde, estando junto com o pescador, o pajé Sol da manhã falou do pajé da aldeia de Lua Branca. Era um pajé muito velho, conhecia todos os mistérios do corpo. Quem sabe poderia ajudar Sarah com seu poder. Foram ver o pajé. Era um pajé tamoio muito respeitado.
Combinaram que Sará seria levada até ele. No dia seguinte, logo cedo, partiram. O pescador levava Sará em seu cavalo. Ao chegarem, foram até a morada do pajé que ficava afastada da tribo. Não era de falar muito, e olhava Sará com muita curiosidade. O que via, não falava a ninguém, apenas movia a cabeça, como se respondesse a alguém. Após muito tempo sem nada dizer, começou a falar. Você cai porque os espíritos do mal põem feitiço em seu corpo. Então, pensa que é tombo que faz você não andar mais, mas não é tombo, é só feitiço, feito com o espírito do mal. Quem fez isto foi irmão seu. Ele não podia quebrar Pajé Branco, então quebra você. Assim, deixa companheiro triste, e tira dele toda a alegria. Mas não contava com a volta dos demônios. Espíritos do mal vêm com os lobos buscar seu espírito. Por isto, hoje ele vaga na escuridão sem retorno. Era um pajé fraco, não sabia com quem estava lidando. Está pagando o preço da ignorância. Seu pai também morreu por causa do feitiço dele. Que os espíritos das trevas segurem-lhe para sempre. Sará estava assustada com o que ouvia. Como podia aquele homem saber de tudo aquilo? Eu posso refazer seu espírito e você anda de novo, mas antes tenho que saber o segredo do ar. O pajé branco ensina o segredo do ar, eu ensino o segredo da reconstituição do espírito, entrando no tempo. Mas nós não podemos ensinar o segredo do ar. Fomos proibidos pelo pajé Anhanguara de revelar, falou o pescador. Você vai até o ar, eu sigo você. E o que faz, eu faço. Então, sei como dominar o ar sem você falar. Depois eu entro no tempo, você me segue. E tudo que eu faço, você faz. Então você sabe dominar o tempo também. Ninguém fala nada. O segredo continua. Está bem. Quando começamos? Agora mesmo. Em seguida, o pajé deu um pouco de um líquido verde para o pescador tomar e tomou um pouco também. Você e eu vamos dormir. Nossos espíritos vão onde tem que ir. Pouco depois estavam dormindo. Logo o pescador começou a suar frio, mas não tremia. O pajé Tamoio não, ele transpirava e tremia muito. Sará, que estava imóvel, falou ao sol da manhã, ele tem que ser aquecido rápido, pois já não é jovem como quando vocês fizeram isto. Sol da manhã aproximou-se do pajé Tamoio, puxou uma manta de couro grossa e, cobrindo os dois, abraçou o corpo do homem. Passaram-se 3 horas, aproximadamente, até que parasse de tremer, e mais 1 hora, até parar de transpirar. Logo os corpos começaram a ficar quentes. Mais tarde começaram a despertar. Após estarem completamente despertados, o pajé Tamoio falou, agora sou um pajé completo. Só me faltava o domínio sobre o ar, e agora o conheço. Quanto mais eu poderia ter feito se soubesse o segredo do ar. Vamos lá fora que eu vou entrar no tempo, você vai comigo. Eu faço o que tem que ser feito, você vê e aprende. Eu não falo nada. Sol da manhã perguntou, posso ir também? Sim, mas antes deita a mulher na esteira. Quando eu arrumar o espírito dela, ela não vai aguentar a dor e cai. Deitaram Sará e foram para fora. Sentaram-se com as pernas cruzadas, como fazia o pajé. O pajé Tamoio cantava e fazia gestos. Os dois estavam atrás dele, e faziam o mesmo. Em dado momento, o pajé parou e começou a rodar a cabeça. Eles também. De repente, os espíritos foram lançados no ar. Não havia barreiras no tempo. Foram para perto de Sará. O pajé olhou para o corpo dela. Eles viam seu espírito e começaram a vê-la cada vez mais nova, até o dia do acidente. Voltando mais, foram parar em um cemitério de horrível aspecto. Pelas inscrições que via, o pescador o identificou como sendo um cemitério alemão. Foram mais fundo, e viram 2 homens sobre uma sepultura. Um deles era Simão, o outro era desconhecido. Tinha uma réplica de um corpo feminino e um masculino. Faziam invocações numa língua oriental.
De repente, começaram a aparecer as formas animalescas e demoníacas que o pescador já havia visto quando conjurou os elementos contra eles. Sim, ali estavam todos os 7, lembrava-se bem das feições. Irradiavam algo sobre os bonecos, a cada invocação. Em dado momento, Simão, o falso sacerdote, na verdade um mago negro, escravo dos seus sentimentos negativos, pegou um boneco e quebrou-o ao meio. Depois, quebrou outro também. Então, abriu um buraco sobre a sepultura e os enterrou separados. Os demônios, no momento em que eram quebrados os bonecos, partiam no espaço. O alvo era o pescador e sua esposa. O objetivo, destruí-los. Voltaram à época atual, em torno de Sará. Dali, partiram rumo ao mesmo cemitério na data atual, e foram parar na mesma sepultura. O pajé cavou no mesmo lugar e desenterrou os 2 bonecos, levando-os consigo pelo espaço que não tinha fronteiras. Chegou perto do próprio corpo e depositou-os à sua frente. O pescador e Sol da Manhã viam os 3 corpos sentados no chão, com as pernas cruzadas. Pareciam estar dormindo, para quem os visse assim como estavam. Depois de colocar no chão os 2 bonecos, o pajé Tamoio foi entrando no próprio corpo. O pescador e Sol da Manhã fizeram o mesmo, e logo estavam atuando nos próprios corpos, despertos da viagem do tempo. Em seguida, o pajé pegou o boneco que simbolizava o corpo masculino e umedeceu as 2 partes com um líquido viscoso que deixara de lado, unindo-as. Estava inteiro novamente. Depois de uma reza em sua língua, levantou o boneco. No mesmo instante o pescador sentiu uma agulhada na altura dos rins. A dor que vinha sentindo há muito tempo, e que não tinha cura, cessou imediatamente. Depois, ele fez o mesmo com o boneco de forma feminina. Ao levantá-lo, Sará deu um grito horrível e desmaiou. O pescador não se moveu, queria ver tudo. Em seguida, o pajé levantou-se e foi até um córrego que passava mais abaixo de sua morada. Ao chegar à margem, fez alguns pedidos, sempre em sua língua, e começou a apanhar água do rio. Após benzê-la, derramou-a sobre os bonecos. O pescador sentia como se estivessem banhando-o. Sentia a água escorrer pelo seu corpo, purificando-o. Quando o pajé deu por terminado o ato de quebrar o encantamento, pegou os 2 bonecos e os destruiu com a mão, até virarem 2 bolas. Depois, jogou-os na água, fez nova reza e virou-se para os 2 amigos. Eu não falei meu segredo. Vocês conhecem porque viram, mas eu não falei. Os 2 disseram, nós agora dominamos o segredo do tempo. Não somos pajés completos, mas, se o Senhor quiser nos ensinar, um dia seremos. Quando quiserem aprender, eu moro sempre aqui me encontrarão. Foi por isto que o Senhor precisava do segredo do ar, não? Falou o pescador. Sim, foi por isto. Não tinha como ir até lá sem o segredo do ar, mas, não falou. Não precisava dizer nada. Voltaram para perto de Sará, que ainda estava desmaiada. O pajé mandou o pescador tirar-lhe a roupa e colocá-la de bruços. Passou as 2 mãos, desde a cabeça até o calcanhar, seguindo os nervos que saem da cabeça e descem pelo corpo. De suas mãos, parecia sair fogo. É fogo mesmo, só que vocês não veem. Eu vejo, falou o Sol da Manhã. Eu não vejo, mas sei que é fogo, falou o pescador. Depois de terminar, o pajé Tamoio mandou que o pescador vestisse Sará. Ela está boa. O seu espírito, que estava quebrado pelo feitiço, foi refeito. Agora ela anda de novo. Daí a pouco, Sará começou a despertar. Sem que se desse conta, começou a dobrar a perna para se levantar. Sentiu as pernas dormentes e formigando. Passou as mãos nelas e só então percebeu que tinha dobramento às pernas sem nenhum auxílio. Começou a chorar. O pescador começou a friccionar suas pernas, ajudando-a a caminhar um pouco, amparando-a nos braços. Logo, estava andando sozinha. Eu lhe agradeço, pajé Tamoio.
Sou seu eterno devedor. Você não deve nada, pajé branco. Deve a sua estrela. Cuide melhor dela, porque quando ela perde o brilho, é você quem fica escuro. Cuide mais dela, e não ficará mais escuro. Obrigado, meu amigo. Que Deus o abençoe por toda a eternidade, falou o pescador. Que Tupã o guarde em sua longa jornada, pajé branco, falou o pajé Tamoio. Partiram de volta à aldeia. Lua branca os esperava. Era hora de descansar. Nos dias seguintes os dois se divertiram muito. Alegria voltara para eles. Quando o filho terminou sua iniciação, toda a aldeia comemorou com uma grande festa religiosa. Era uma grande alegria para o cacique. O neto vencer as provas da iniciação, portara-se como um guerreiro. No dia seguinte, o cacique falou para o pescador. Um dia você me deu a vida, depois eu lhe dei uma vida, que lhe deu 3 vidas. Agora, você me dá uma vida novamente. Então, fica tudo igual, você com 2 vidas, pois uma já se foi, e eu com 2 vidas, a minha e a do seu filho. É hora da cobra coral sair do ovo para crescer e, com seu piado, espantar todas as outras cobras. Você já fez a sua parte, agora eu faço o resto. De fato, pensou o pescador, o cacique sabia ser convincente e lógico, quando queria. Chamou o filho para irem embora. Não, pai, eu pertenço a este lugar. Aqui está meu coração, então aqui estará meu corpo. No meu coração tem um lugar, o Senhor mora nele. Nunca vou esquecê-lo, vou amá-lo sempre, mas meu coração fica aqui. Está bem, filho. Mas, antes de partir, quero mostrar uma coisa. Venha comigo. Chamou também o cacique Sol da Manhã. Foram até o rio, desceram até a cachoeira em que, um dia, raios de lua e ele acharam muitas pedras preciosas. Ao chegarem em determinado lugar, começou a cavar no meio de um círculo de flores. Daí a pouco, apareceu uma quantidade enorme de pedras, cada uma mais linda que a outra. Apanhou 7 pedras, cada uma de uma cor, e disse: estas, eu vou levar na minha longa jornada, o resto é de seu povo. Você sabe o seu valor, pois eu lhe ensinei isso também. Portanto, se um dia precisar de algo para seu povo, é só vir até aqui e apanhar quantas forem necessárias para resolver os problemas que tiver. Ali tem outra roda de flores, onde existem mais pedras. Todas são valiosas. Estão enterradas. Não deixei nenhuma à vista e revolvi até a areia no fundo da água para que ninguém saiba que aqui há esta grande riqueza. Ela está toda aqui. As terras da aldeia, e todas em volta por muitas léguas, estão em seu nome, registradas legalmente. Ninguém tira vocês daqui, pois o documento não permite. Ensine aos outros índios como cultivar a terra corretamente, e seu povo sobreviverá à invasão dos brancos. O que eu tinha que fazer por eles, eu já fiz, agora você faz o resto. Tornou a tapar a terra, mostrou de novo os lugares onde havia mais pedras, e partiram para a aldeia. Ao se despedir do filho, ainda falou: se precisar da ajuda dos seus irmãos, não seja orgulhoso, peça que eles o ajudarão, pois o amam tanto quanto eu, e deu um forte abraço no filho. As lágrimas corriam dos seus olhos. O filho tentou, mas não conseguiu conter o choro. Ainda era uma criança. Sara também chorava, amava-o muito. Ele era como raios de lua. Do que trouxeram, só levavam algumas roupas e alimentos para a viagem de volta. Não precisavam mais da carroça. Sara iria a cavalo. Agora partiram lentamente, enquanto o pescador olhava para trás. Sentia deixar o filho ali. Quando se afastou bastante, o pranto brotou forte. Não conseguia mais conter o choro. Por que se separar do filho a quem amava tanto quanto a sua mãe? Onde estaria ela agora? Quando chegaram em casa, todos os criados ficaram admirados como o fato de a patroa estar andando novamente. Uns dias mais tarde, chegou o capitão de um dos navios do pescador, com os outros filhos,
E deu uma notícia triste: o senhor Abrão contraíra forte gripe e não resistira, vindo a falecer na outra capitania. Ele tomara conta das crianças. O pescador agradeceu o cuidado que tivera com os seus filhos. Pediu-lhe que, desse dia em diante, cuidasse dos negócios que eram da alçada do senhor Abraão. O capitão agradeceu e foi cuidar do serviço. Sará ficou, por alguns dias, muito triste com a morte do irmão, a quem amava muito. Fora seu grande protetor por toda a vida. Mas, o fato de poder andar e brincar novamente, dava-lhe ânimo para ser feliz. Logo o Frei voltou da Espanha com os filhos. Luís disse que nunca seria como os padres de lá, e que seria como o Frei Mariano. Pedro já falou outra coisa: aqueles homens seriam facilmente comprados, pois só pensavam em luxo e boa vida. O pescador sorriu. Ali estavam as suas outras duas partes, uma já se fora, mas ainda restavam duas. Quando chegaram em casa e viram a mãe correndo para abraçá-los, começaram a chorar de alegria. Era um milagre o que acontecera com a mãe. Foi um dia de muita festa naquela casa. O pescador reuniu todos os filhos e fez uma prece de agradecimento a Deus, pelo fato de terem alegria e felicidade morando junto a eles novamente. No dia seguinte, falou com o Frei sobre os resultados da viagem. Foram muito melhores do que imaginava. Cimas de Almoeda não existe mais, nem seu pai ou sua mãe. Os registros foram todos rasgados por mim mesmo. Pode ser que eu tenha cometido alguns pecados, mas apenas porque tive que agradecer alguns favores com dinheiro. Creio que não vou para o inferno por tão pouco. E o que mais o Senhor descobriu? Você está preparado para ouvir? Se não estiver, não falo. Estou sim. Sinto que o Senhor tem algo que eu devo saber. Bom, vou falar tudo, sem omitir nada. O bispo a quem você foi pedir ajuda para seu pai, na verdade o odiava. Sabia que seu pai comprara o seu lugar de juiz da Inquisição? Acho que temia seu pai. Parou um pouco de falar. Continue, por favor, Frei, não pare agora. Bem, depois que você partiu, não demorou muito e o bispo foi preso ao praticar um culto demoníaco. Estavam praticando um infanticídio em honra ao demônio. Quando foram presos, ele e todos os seus adeptos, em sua maioria, religiosos como ele. Era um louco e ninguém sabia. Foram todos executados em segredo, para não abalar a Igreja Católica. O pescador estava lívido. Do seu rosto espantado, corriam gotas de suor. Entregara seu pai a um dos praticantes do culto que tanto combatera, o culto a Satã, o príncipe das trevas. Que estúpido fora! Como pode um homem como o bispo, que jurava servir a Deus, praticar uma coisa destas? Que sua alma vagasse eternamente no inferno, que era o seu lugar. Após passar o susto, veio o pranto de remorso. Matara, com suas palavras, ao próprio pai. Sentia-se como o próprio Judas Iscariotes. Deus, como errara. Não havia lugar no mundo onde pudesse esconder sua vergonha. Diante de Deus, era um pecador para toda a eternidade. Também sua alma vagaria no inferno, pois traíra um inocente, entregando-o ao próprio demônio. Que Deus se apedasse de sua alma, ainda que levasse 1000 anos vagando no inferno. Não era melhor que o maior pecador. Agradeceu ao Frei, e foi para casa. Estava arrasado. Ao chegar em casa, chamou Sará e contou tudo. Sentia-se mal, não sabia o que fazer. Tinha vontade de se matar, para pôr um fim em tudo. Sará foi até a cômoda e pegou um pequeno baú. Retirou de lá o pergaminho, e colocou em suas mãos. Aí está a resposta às suas aflições. Por que não vai em busca das respostas? Se encontrar o lugar, terá paz em seu espírito. Sim, vou começar a preparar minha partida assim que puder deixar tudo resolvido por aqui. E assim fez. Nomeou pessoas de total confiança para a direção dos negócios de sua casa. Ao fim de 4 meses, estava tudo funcionando como queria.
Sarah tomaria conta de tudo em seu lugar. Pedro, que já era um rapaz, ajudaria no comando. Tinha muita experiência, e não se deixaria enganar facilmente. Conhecia bem as pessoas com quem iria lidar,